E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Se você encontrasse um tesouro de grande valor, você guardaria só pra você ou compartilharia com aqueles que você ama? Você tá falando sério? Ih, rapaz. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma história que está em Atos capítulo 16, do versículo 25 ao 34. Versículo 25. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça isso, todos nós estamos aqui." Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela, se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa." Então, eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria porque agora criam em Deus. Nessa passagem, nós vemos a linda história de dois homens que dedicaram suas vidas a pregar a palavra de Deus. Nós podemos notar que diante de tantas dificuldades e sofrimentos, eles não desistiram e persistiram em pregar a palavra de Deus, pois possuíam convicção da missão que haviam recebido, não de homens, mas de Deus. Diante da ameaça constante de perseguição, eles não desistiram de pregar o Evangelho. Foram corajosos e pregaram para a família do carcereiro. Mas por que devemos pregar o Evangelho? Romanos 6,23, Paulo nos dá a resposta. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós acreditamos em Jesus e o recebemos em nossas vidas, mas não anunciamos a sua mensagem, estamos basicamente dizendo que não nos importamos se a pessoa continua em pecado e não faz diferença para nós saber o seu destino depois da volta de Jesus. Tô nem aí! Sem falar que pregar a palavra é compartilhar o meu tesouro com as outras pessoas. Se você encontrasse um grande tesouro, você guardaria só para você ou compartilharia com as pessoas que você ama? Deixa eu te dar uma ótima notícia. Você encontrou um lindo tesouro. Você é a pessoa mais rica do mundo. Você pode estar me achando maluca, porém eu vou te explicar. Você encontrou a Cristo. Você o recebeu em sua vida. E agora você ganhou de presente a vida eterna. Mas agora você tem a missão de compartilhar esse tesouro. Não só com as pessoas que você ama, mas com todas as pessoas. Nós também devemos pregar o Evangelho porque Jesus nos ordena. Em Marcos 16,15 ele diz: "Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." Você tem medo ou vergonha de pregar o Evangelho? Eu vi uma frase em uma rede social que dizia o seguinte: "Fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros." Se pararmos para pensar, o que nós fazemos é totalmente o oposto disso. Nós falamos muito das outras pessoas, muito da gente também, e nada de Deus. E nos escondemos atrás da vergonha e do medo. Pense um pouco comigo. Enquanto em muitos países o Evangelho não pode chegar de forma alguma e cristãos são perseguidos por falar de Jesus, nós vivemos em um país em que nós podemos expressar e declarar a nossa fé em público sem medo, porque não seremos perseguidos, nem torturados e nem mortos. Nós temos liberdade para isso. E mesmo assim, nós não fazemos nada porque nós ficamos com medo do que as pessoas vão pensar de nós ou com vergonha. Vergonha de quê? Vergonha de falar daquilo que nós acreditamos, de falar das boas novas do reino, de falar da vida nova que é em Cristo,
do Evangelho, que é poder de Deus. Nós devemos fazer a nossa parte e falar mesmo com medo, mesmo com vergonha, porque a nossa obediência tem que estar acima do medo. Então vou falar algumas estratégias e abordagens para compartilhar a palavra de Deus. E a primeira coisa a se fazer é estudar a palavra, porque para ter o que a gente falar, a gente precisa primeiramente saber o que falar. Porque como o Espírito vai trazer à sua memória uma coisa que você nem sabe. É a mesma coisa de quando o professor está ensinando e você está conversando e não está prestando atenção na aula. Aí antes da prova você também não estuda e depois na hora da prova você chega pedindo ajuda para Deus. Mas então, como eu faço para compartilhar o evangelho para outras pessoas? Em um vídeo sobre evangelismo, o Luca Martini mostrou uma estratégia que pode te ajudar. Ela é dividida em 3 passos. E para começar, a gente deve puxar assunto com a pessoa. A passagem que o Luca usa para usar de exemplo é Jesus e a mulher samaritana. E nela, Jesus começa pedindo água para a mulher. No nosso caso, a gente pode chegar para a pessoa e perguntar que horas são, ou como é que foi o dia dela, ou como é que ela tá, ou se ela estiver precisando de ajuda, a gente chega e ajuda ela. E depois disso, o segundo passo é deixar a pessoa interessada no que você está falando, deixar a pessoa curiosa. Jesus disse assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E nisso que Jesus fala, a mulher começa a demonstrar um certo interesse, uma certa curiosidade no que Jesus está falando. Ela diz assim: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Por último, o terceiro passo é dar a resposta para a pessoa. Na passagem, Jesus mostra para a mulher, ele revela para a mulher que ele é a própria fonte de água viva. Essas estratégias podem ser aplicadas em diversas situações, mas a gente trouxe aqui também algumas estratégias para serem usadas em casos mais específicos. Bom, na situação de você abordar um desconhecido na rua, é importante que você não vá sozinho, até mesmo por questões de segurança, mas também porque a pessoa que está te acompanhando, ela pode te ajudar, complementando algumas coisas que você está falando. Outro passo importante é ser amigável, é demonstrar interesse no que a pessoa está falando, perguntar o nome dela, perguntar se está tudo bem com ela, coisas desse tipo. É importante ser sincero também, não é? A gente não deve prolongar muito a conversa, a gente tem que ir direto ao ponto, que a pessoa pode acabar achando estranho, um desconhecido parando ela na rua do nada e começando a conversar com ela. Então é bom a gente sempre não enrolar e demonstrar nossas intenções. E aí você pergunta se você pode conversar um pouco sobre Jesus com a pessoa. E não leve pro lado pessoal se a pessoa disser que tá sem tempo pra ouvir, porque talvez ela esteja mesmo sem tempo. E Jesus não se ofende com isso, então você também não precisa se ofender e nem querer desistir por causa disso. E agora pro caso de você evangelizar alguém de sua convivência ou alguém que você tem amizade. Você pode levar o evangelho de uma forma leve e simples, usando coisas do dia a dia pra falar da palavra. E você também tem que aproveitar as oportunidades, como por exemplo, dúvidas que a pessoa pode ter sobre a palavra e a vida cristã. Em Atos, no capítulo 17, dos versículos 21 ao 23, a gente vê Paulo se aproveitando da curiosidade dos atenienses e dos elementos do seu dia a dia para levar a mensagem de Deus. E nesses versículos está escrito: é que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que vocês em todas as coisas são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram seus deuses, encontrei um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. E nesse caso de você estar evangelizando para uma pessoa que você já conhece, é importante também você demonstrar que se importa. Se a pessoa estiver triste ou passando por algum momento difícil ou precisando desabafar, ouve ela. E aproveite essa oportunidade para falar que existe alguém que ama ela, que cuida dela e que quer ajudar. E para tudo isso a gente tem que ter sabedoria para não jogar pérolas aos porcos. E dar pérolas aos porcos significa a gente gastar o que a gente tem de mais precioso com alguém que não aprecia isso. E o que é que a gente tem de mais precioso? É a palavra de Deus, ela é o maior tesouro que nós temos. Em Mateus capítulo 7, versículo 6, Jesus nos avisa sobre os perigos de dar pérolas aos porcos e coisas sagradas aos cães. O resultado disso é a destruição das pérolas e até ataques devastadores contra nós. E não dar pérolas aos porcos significa a gente reconhecer quando nossos esforços estão causando mais mal do que bem. E só para concluir, a gente não cresce quando a gente aprende algo, mas sim quando a gente compartilha e aplica aquilo que a gente já sabe. O reino de Deus é dinâmico, e por isso ninguém sabe tão pouco que não possa compartilhar algo, como por exemplo as experiências com a palavra, a oração e etc. Então não tem desculpa. Todos nós podemos contribuir de alguma forma com o anúncio das boas novas. E compartilhar a palavra de Deus é o dever de todo cristão e também é fundamental para que o reino de Deus cresça aqui na Terra. Então essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e espero também que vocês comecem a aplicar isso no dia a dia de vocês. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Caso você não tenha entendido alguma coisa, comente aqui também sua dúvida e também comente alguma sugestão de vídeo que você queira ver aqui no canal.
Compartilhe o vídeo com seus amigos, também para desconhecidos, para que eles vejam o nosso canal. E é isso, até a próxima. Tchau!